Amém, igreja? Diga amém. Amém. Vocês estão bem? Vocês almoçaram? Eu estou achando que vocês não almoçaram, porque eu falo amém, você... Amém. Amém, Jesus, amém. Abençoado dia. Irmãos, quando você entender um pouco daquilo que o Espírito Santo quer fazer contigo, você vai ver que muitas coisas que você poderia evitar que acontecesse contigo, mas você, por não reagir, a gente tem que reagir diante das circunstâncias que vão aparecendo. Quando, por exemplo, alguém chega para ti e te traz uma notícia que não é boa, qual é a primeira atitude que você tem que fazer? Eu vou pensar em Deus. Isso é uma situação para Deus, porque aquilo que é ruim, aquilo que é difícil, é para Deus. Porque nós não temos capacidade alguma, a gente pensa que a gente é alguma coisa, mas a gente não é nada. A Bíblia diz que aquele que pensa que é alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. E nós não podemos cair nessa de nos enganar a nós mesmos. Imagina, a gente se sente muito frustrado quando alguém nos engana, imagina quando você mesmo se engana. Então, tem que ficar firme. A Bíblia diz aqui, e falava o Senhor com Moisés cara a cara. Hoje o Senhor está falando contigo e comigo, irmão, cara a cara. Você sabe o que significa isso? Que Deus está nos confrontando com nós mesmos. Eu ficava pensando assim, meu Deus, está faltando alguma coisa? E eu quero dizer para vocês que pensam, porque tem que pensar em alguma coisa para amanhã ou para depois de amanhã, em relação a Deus. Você não está aqui por nenhum outro motivo. Às vezes a pessoa pensa assim: eu vou na igreja para arrumar um casamento, amém, glória a Deus. Eu vou na igreja para arrumar um namorado, amém, glória a Deus. Eu vou na igreja para arrumar um trabalho, amém, glória a Deus. Mas principalmente você veio na igreja para ter um encontro com Deus. Igreja, nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E como é que a gente se enche do Espírito Santo, pastor Júlio? Aleluia. Porque muitas vezes não é pregado isso, eu pelo menos não escuto. E faz anos que eu sigo o Evangelho. Mas como? Tem que ensinar as pessoas como que eu me encho do Espírito Santo. Se você vier aqui na igreja orar, você pode orar e ler a Bíblia todos os dias. Mas isso não vai fazer você se encher do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque enquanto o homem tiver seus pensamentos, suas ideias, as suas convicções dentro dele, o Espírito Santo não vai poder estar dentro de ti. Por isso que o Senhor falava com Moisés cara a cara, para dizer para Moisés o que ele precisava fazer. E veja, a palavra de Deus diz que Moisés falhou com Deus. Ele tinha que passar e entrar com o povo na terra prometida, e não aconteceu. Faltou alguma coisa na vida de Moisés. E hoje Deus não quer que falte na sua vida, na minha vida. Deus quer que realmente nós sejamos servos de Deus completo. Para sair daqui, irmãos, eu estou pregando aqui, mas meu pensamento já não está mais aqui. Não vai demorar muito. E você vai dizer: cadê o pastor Júlio? Não sei, sumiu. Jesus levou ele, arrebatou ele. Porque é preciso, a gente tem que pregar o Evangelho, tem que pregar o Evangelho. Mas Deus, Ele sabe que as pessoas precisam, e tem gente muito mais necessitada do que você que está aqui hoje. E você está tendo oportunidade, então tem que aproveitar. Eu vou aproveitar. E todas as pessoas que Deus colocar, aproveita tudo que você puder com aquela pessoa de Deus, para você ser uma pessoa abençoada. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Olha a intimidade, isso fala de intimidade, a intimidade que Deus tinha com Moisés, e Ele quer ter com nós hoje. De falar e a gente ouvir, saber, é Deus que mandou. Por exemplo, vou dar um exemplo desse irmão aqui. Ele já tem uma maturidade para entender que Deus disse para ele: vai lá. E ele veio. E eu não sei da história dele, mas de repente ele passou aqui, viu a plaquinha, ou alguém disse: tem uma igreja ali. Ele deve ter perguntado: onde é que tem uma igreja por aqui? Às vezes acontece, a pessoa vem para o bairro. Aqui tem um morador que domingo sai, terminou o culto e ele apareceu. Domingo eu vou estar lá, não veio, mas não deve ter acontecido algum problema. Mas a pessoa já quer se situar, ela quer tomar partido para saber que ela precisa, ela não pode ficar longe de Deus. Como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava o arraial. Então Deus tinha uma rotina. Ele ia falar com Moisés e voltava para o arraial.
Mas o seu servidor, né? Assim que ele falava com Deus, Moisés voltava para o arraial. Mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Amém, irmão? Sabe o que significa isso? A pessoa está no meio da tenda, está envolvido com as coisas de Deus sempre. Não temo, irmãos, não adianta. Você pode pensar 1001 coisa para fazer, mas você faz, mas você continua sendo uma pessoa com dificuldade, uma pessoa frustrada. A minha vida, eu gostaria que a minha vida mudasse, e a gente fica com convicção, e quer comprar casa, e quer comprar carro, e quer ir ali, quer ir lá, faz um monte de projeto. Uma coisa Jesus disse para Nicodemo que é necessário: vos importa nascer de novo. Deus está chamando o homem e a mulher para eles serem de Deus, para serem homens abençoados, cheios do Espírito Santo, porque precisa. Ali ao lado da tua casa tem pessoas ali que estão precisando. As pessoas estão morrendo sem salvação, e o objetivo de Deus é salvar as vidas, salvar as pessoas. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Como nós acreditamos que o Senhor dirige e não nós, e o Gabriel olhou aquela palavra e disse: é uma palavra abençoada. Então vamos ler esse texto 32:11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se excede o teu furor contra o teu povo? Grande força e com forte mão. Moisés questionando Deus, e Deus falava com ele cara a cara: porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te a ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Moisés orando pelo povo de Israel. E ele tinha uma preocupação: o que vão falar agora? Que Deus deixou que o povo dele perecesse? Irmão, Deus jamais vai deixar você perecer. Por isso que muitas vezes a gente vê: poxa, Deus falou duro comigo. Mas se ele falou duro, porque é necessário. É necessário, irmão, que nós aprendamos a andar com Deus. Ande com Deus. Resumindo essa palavra, Deus quer falar contigo mais próximo, mais perto. Você é que não percebe. E o que vai acontecer? Deus falando contigo, irmão, pertinho de ti, você vai ter mais habilidade, você vai andar com mais força, com mais fé, com mais entendimento. Que uma coisa é você ouvir de alguém, outra coisa é você ouvir de alguém que ouviu de alguém. Posso repetir? Quem entendeu? Quem entendeu, levanta a mão. Uma coisa, irmão, é quando alguém chega para ti e diz assim: olha, o pastor Júlio falou isso. Outra coisa é quando você chega com aquilo: ó, o pastor Júlio me falou isso. Quando nós ouvimos de outra pessoa, as coisas vão mudando, e depois vai mudando, e vai mudando. O último que falar para ti já vai falar outra coisa. Vai dizer até que o pastor Júlio nem falou nada. Então assim é com Deus. Deus, Ele mesmo quer trazer o recado para você. Deus está trazendo o recado para ti hoje, e o recado é esse. Talvez você não goste. Eu não gostei da mensagem do pastor Júlio, e eu vou dizer graças a Deus. Uma pessoa queria que eu fizesse uma coisa errada essa semana, e aí depois passou no WhatsApp ali: eu vou te entregar para Deus. Eu digo amém. Para ver que as pessoas não têm entendimento. Ela acha que entregar uma pessoa para Deus é ruim. Não é ruim. Tu está entregando para uma pessoa que tem que entregar mesmo. Nós não podemos entregar a pessoa para o diabo. O que é isso? Nós temos que entregar para Deus. Entrega para Deus. Amém, igreja? Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Que você continue firme nesse propósito que você tem de conhecer a Deus. Saiba que aonde você for, Deus vai colocar uma pessoa para falar uma palavra para ti.